Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Amém? Glória a Deus, que Deus venha abençoar, irmãos, poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, apresentando para Deus mais este momento. Que Deus venha nos cobrir, nos revestir com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que todo mal venha cair por terra, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Pai querido, a minha vida. Pai, que o Senhor venha me revestir aqueles que estão assistindo este vídeo. Revestir com teu Espírito Santo. Ó Pai querido, que todo mal venha cair por terra, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque tu és bom e a tua bondade, Pai, é infinita. A tua misericórdia é infinita, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Ó Deus, eu te peço perdão, Pai, pelas minhas falhas, as minhas transgressões, Pai, as minhas iras. Ó Deus, que o Senhor venha abrandar o meu coração, que o Senhor venha, Jesus, tirar de mim tudo aquilo que não te pertence. Deus, eu te peço neste momento, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Ó Pai, que todos aqueles que ouvir esta palavra, Pai, venha sentir o renovo, venha se sentir, Pai, fortalecido, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha abrandar cada coração, Pai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite eu venho falar de um tema que fala assim: um pai de amor. Amém? Glória a Deus. É o nosso tema de hoje, irmãos. E o nosso versículo bíblico está no livro de Salmos. Salmos 32, versículo 5. Amém? Que fala assim o nosso versículo: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, aqui fala de Davi. Este é o Salmo de Davi. Davi reconhece, irmãos, os seus pecados e recomenda que os justos se alegrem no Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, irmãos. E nós temos que reconhecer os nossos pecados e pedir perdão para Deus, irmãos. Amém? Por isso que Davi, ele fez muitas coisas erradas, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Ele tinha aquele temor. Ele sabia que o que ele fizera era errado, mas quando ele ia para a presença do Senhor, ele se derramava. Ele se derramava em lágrimas, ele se derramava de todo o coração e pedia perdão, e pedia que Deus viesse abrandar o coração dele, que o Senhor viesse ajudar ele. Ele se humilhava na presença do Senhor. Amém? E assim, irmãos, nós sabemos que nós erramos, que nós somos falhos, mas a gente sabe que a misericórdia dele é grande e que nós precisamos, irmãos, confessar as nossas transgressões e reconhecer os nossos erros. Amém? Glória a Deus. Deus, irmãos, tem misericórdia daqueles que buscam e se arrependem de seus pecados. É verdade, irmãos. Deus tem misericórdia.
A misericórdia de Deus é grande. Ele nos ama incondicionalmente e nos ajuda a nos libertar das cadeias do pecado. Amém? Ele nos dá uma mensagem de esperança. Deus é o nosso libertador e nos oferece a sua misericórdia infinita. Amém? Glória a Deus. Temos, irmãos, que pedir perdão a Deus pelos nossos erros e confessar as nossas transgressões. Amém? E, irmãos, a gente tem pecados que a gente tem que pedir perdão para Deus, mas a gente tem que confessar também diante dos homens, que tem homens de Deus na terra, e a gente tem que confessar as nossas culpas. Amém? E nosso subtema fala assim: pedir perdão é entregar nas mãos de Deus a oportunidade de uma nova chance. Amém? É forte, né, irmãos? É a gente reconhecer os nossos erros, pedir perdão. Nós temos que pedir perdão para Deus. Pedir perdão também àqueles que, às vezes é tão difícil, né? A gente dizer assim: ah, mas eu não errei. Mas quando a gente sente mágoa no nosso coração, se alguém vier nos magoar, é a gente que tem que liberar o perdão. Amém? Hoje, irmão, a nossa leitura bíblica está no livro de Provérbios capítulo 3. E a nossa palavra-chave é perdoado. Irmão, sinta-se perdoado. Amém? Em nome de Jesus. Irmão, se derrame na presença do Senhor. Se entregue verdadeiramente. Amém? Não é só dizer: Senhor, me perdoa e pronto. Não. Se derrame, se humilhe para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E você sabia que algumas pessoas têm medo de Deus? Irmãos, tem muitas pessoas que têm medo de Deus. Eu fui uma delas. Eu tinha muito medo, porque eu fui ensinada que Deus castiga. E sim, nós sofremos as consequências dos nossos pecados, amém? Dos nossos erros não perdoados também, amém? E às vezes tem coisas que a gente tem que passar por algumas coisas para a gente aprender e refletir que o que nós fizera é errado, amém? Muitas vezes somos ensinados acerca de um Deus distante e rígido, que está pronto para nos castigar assim que cometemos deslizes. Mas hoje preciso dizer a você que essa não é a realidade. Essa visão distorcida acontece porque, ao entendermos que Deus é um Pai, ocorre a ocasião com o nosso Pai ou com aqueles que nos criaram. Então, se estes foram de alguma forma severos, acabamos transferindo a Deus esse referencial, amém? É verdade, irmão, às vezes nós somos criados de uma forma tão rígida pelos nossos pais, que tudo é motivo de castigo, né? Se fizer algo assim, se falar alguma coisa, já vai pro castigo. E às vezes nós precisamos sentar e conversar e falar o que está certo e o que está errado e pedir a Deus a misericórdia dele, amém? A realidade, porém, é que Deus é perfeito e não erra. Irmãos, nós erramos em todo tempo, mas Deus é perfeito, amém? A Bíblia diz que Ele é paciente e rico em misericórdia. Então, não importa o que você tenha feito, há perdão e um caminho a ser trilhado em Deus, amém?
Jesus Cristo, irmãos, ele morreu naquela cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. Amém? Antes, irmãos, nós nem tínhamos acesso a Deus. E através do nosso Senhor Jesus Cristo, o véu se rasgou e hoje nós temos acesso a Deus. Nós temos o Espírito Santo, o nosso Consolador, que fica aqui juntamente conosco, nos dando força, nos dando a direção certa, o caminho a ser seguido. Que o caminho a ser seguido é Jesus Cristo, irmãos. Amém? Jesus é o caminho e a vida. Amém? Glória a Deus. Entenda algo. Não há como escondermos nada, absolutamente nada de Deus. E ao lançarmos para baixo do tapete nossos pecados e erros, apenas fazemos mal a nós mesmos. Amém, irmãos? Às vezes a gente esconder erros, esconder pecados, a gente pode esconder do ser humano, mas de Deus a gente não esconde. Amém? E por ter pecados, não confessarmos, isso traz consequências rigorosas, irmãos. A gente também culpar o outro pelos nossos erros também é algo assim que não devemos fazer. Devemos perdoar para sermos perdoados, amar para sermos amados. Amém? Glória a Deus. E, irmãos, a gente tem que saber que nós somos responsáveis por nós. Amém? E não existe, irmão, eu digo por mim mesmo, não existe isso, eu pequei por causa de fulano. Não. Nós temos que nos responsabilizar pelos nossos atos. Não é colocar a culpa no outro. Eu fiz muito isso, irmãos. Eu culpava meus pais por ser desse jeito, por ser grosseira às vezes, por falar coisas que não era devida. Eu dizer porque eu nasci numa família assim, aí eu vou ser assim. Não. A gente tem que ser responsável por nós mesmos. Amém? Glória a Deus. E, irmãos, e a gente também não devemos, irmãos, de maneira alguma, dizer, eu pequei por causa de fulano. Eu fiz muito isso. Cometi pecados na minha vida e sempre eu colocava a culpa eu fiz isso porque fulano falou, então eu tava com fulano, então cometi isso. Não, irmãos, nós temos que nos responsabilizar pelos nossos erros, nossos pecados, amém? E a gente tem que pedir que Deus nos dá força, e porque a misericórdia dele, irmão, é grande, amém? O perdão de Deus vem com a nossa entrega sincera. Quando reconhecemos, nos arrependemos e pedimos a sua ajuda. É verdade, irmão. Nós temos que reconhecermos os nossos erros. Nós temos que nos arrependermos e nos entregarmos com toda a sinceridade do nosso ser, do nosso coração, amém? Ele prontamente nos escolhe como um pai amoroso. Irmãos, nós somos escolhidos. Nós somos filhos do rei. Nós somos príncipes e princesas aqui na terra. Nós merecemos o melhor dessa terra. Por que a gente tem que desviar?
Por que a gente tem que mendigar, que é fazer coisas que desagradam o coração de Deus? Mas, irmãos, eu sei que é difícil, mas nós temos que nos entregarmos com toda a força do nosso coração. Nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Amém? Deus sempre estará de braços abertos para você. Saiba que nada que você possa ter feito é capaz de fazê-lo amar menos você. Amém? Nada, irmão, que você fizer faz com que Deus ame menos você. Às vezes somos nós mesmos que nos afastamos do Senhor por causa dos nossos erros não confessados. Amém? Mas, irmãos, nós temos que confessarmos. Amém? E conversar, irmãos, com Deus verdadeiramente. Porque Ele é um Pai. Ele é um Pai amoroso. Ele é justo. Como se diz? A ira dele... Existe a ira de Deus. Aí, como diz, né? A ira de Deus durou um momento, mas Deus, Ele é amoroso. Deus é fiel. Amém? E nós temos, irmãos, que não é ter medo de Jesus, de Deus. De maneira alguma. Nós temos que ter medo é de fazermos as coisas erradas. Isso nós temos que ter medo. Mas ter medo de Deus não, irmãos. Se você errou, se eu errei, confesse. Fale para Deus. Senhor, Ele viu que você errou, mas Ele precisa ouvir dos nossos lábios. Nós precisamos fazer sacrifícios. Amém? E nos derramar na presença do Senhor. Que o Senhor venha, irmãos, ter misericórdia de nós. Em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E neste momento, irmãos, eu quero agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pela força que Deus tem me feito por mim, por me sustentado, irmãos. São muitas as adversidades, mas Deus é conosco. Ele é o nossa fortaleza. Ele é o nosso ajudador. Ele é nosso fiel escudo, irmão. Ele nos protege, como se diz, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, irmãos? Quando a gente se coloca verdadeiramente na presença de Deus, irmãos, pode cair milhões e milhões, como teve naquela tragédia de logo a pouco, né? Os que eram para ter se livrado, se livrou. Perdeu não, porque não era o momento. Porque se fosse aquele momento, todos tinham entrado naquele avião. E muitos não entraram, porque Deus não era o momento deles. Amém? Mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje nós não entendemos. Mas Deus conhece cada coração e Ele sabe de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, a sua família. Que o Senhor venha dar força, irmãos, para você. Que Ele venha lhe sustentar. Em nome de Jesus. Eu vou orar, irmãos, finalizando mais este momento, para que Deus venha derramar da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Obrigado, Jesus, pela tua fortaleza. Obrigado, Pai, pela nossa casa,
pelo alimento, Jesus, que tem na nossa mesa todos os dias. Obrigado, Jesus, pelo levantar, pelo andar, pelo refrigério que vem do Espírito Santo. Ó Deus, eu te apresento, Pai, neste momento, cada um, Pai querido, daqueles que entrar, Jesus, para assistir este vídeo. Deus, que o Senhor venha derramar da tua graça, da tua misericórdia sobre cada um. Pai, que o Senhor venha fortalecer aqueles que estão, Pai, enfraquecidos, aqueles que estão sem ânimos, aqueles que estão com medo. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha fortalecer, Pai querido, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Eu te apresento essa noite, o dia de amanhã que só a ti pertence. Deus, que o Senhor venha, Senhor, estar conosco em todo o tempo. Que a sua misericórdia dure, Senhor, para sempre em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus venha abençoar a sua noite. Em nome de Jesus. Amém.